Olá, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre sustentação oral, certo? Como fazer uma boa sustentação oral? Esse é um tema muito importante. Então, o que é a sustentação oral? É a possibilidade de você pegar pontos específicos do seu recurso e abordar pessoalmente para os desembargadores que vão julgar. E por que esse tema é importante? Porque que tem essa peculiaridade, inclusive está sendo discussão agora no Supremo Tribunal Federal com relação a isso. É um direito do advogado, né, fazer esse tipo de sustentação, falar perante o tribunal, né? Inclusive eu particularmente sou contra a ideia que está se ocorrendo agora da STF de fazer de forma gravada, porque não gera o mesmo impacto. Enfim, qual que é a ideia da sustentação oral? A sustentação oral nada mais é do que a possibilidade de eu falar perante o desembargador e, nesse momento, abordar alguns pontos essenciais do meu recurso. Então, na sustentação oral, eu vou falar tudo que está no meu recurso? Não. Por quê? Porque ele já sabe. Você vai chamar a atenção do desembargador, né, dos desembargadores no caso, para aquele ponto específico que você quer modificar na sua decisão, na decisão anterior da sentença. Então, basicamente, eu quero alterar esse ponto em específico. Quais argumentos eu utilizei no meu recurso? Quais desses argumentos têm maior peso? Dentre esses, qual que é necessário ser falado? E aí, a partir disso, eu faço um roteiro para abordar no dia, para mim realizar a sustentação oral. E aí eu encaminho anteriormente esse roteiro, ou pelo menos um resumo do que eu vou falar na sustentação oral, para os desembargadores, através de uma peça que a gente chama de memoriais, que pode ser colocado no processo, às vezes em segredo de justiça, para outra parte não saber, mas o que eu prefiro fazer? Encaminhar por e-mail à secretaria da vara do tribunal, e aí a secretaria do tribunal ela vai encaminhar para os desembargadores correspondentes, e aí os três desembargadores irão analisar os memoriais e previamente já vão ter conhecimento disso para posteriormente você sustentar na frente deles. Importante, se você tiver a possibilidade, é legal você marcar um horário com o desembargador responsável, com o relator, para conversar, encaminhar o memorial e conversar com ele antes de fazer a sustentação oral, porque isso vai dar mais ênfase naquilo que você quer demonstrar para ele e provavelmente vai ter uma melhor chance de êxito do recurso, certo? Então eu fiz todo esse preparativo e cheguei a fazer a sustentação oral. Nessa sustentação oral, como eu falei, você vai abordar os pontos principais. Você não vai abordar tudo, senão vai ficar uma coisa maçante, cansativa, ele não vai prestar atenção, certo? E o que é importante, além de eu falar esses pontos específicos? O jeito que se fala. Muitas vezes não é a informação em si, mas é a forma que a informação é falada. Então, em determinado momento, você vai ter que falar com uma entonação maior, com uma entonação menor, para conseguir chamar a atenção do desembargador quanto àquele ponto específico, para conseguir fazer com que ele pense diferente daquela decisão que ele iria tomar, se você não tivesse sustentado, e tentar mudar o parecer dele, certo? Isso é muito legal e eu sempre falo, se você tiver a possibilidade de condição financeira, fazer um curso de retórica, fazer um curso de oratória, certo? Para quê? Para você conseguir falar bem e convencer ele sobre os pontos específicos do seu recurso que você quer modificar. Porque a sustentação oral é basicamente para isso, para você chamar uma luz a um ponto fundamental que você quer modificar. E esse ponto em específico que você vai querer modificar, você tem que fazer isso de uma forma detalhada, lógico, mas de uma forma que chame a atenção, que é o ponto principal e mais difícil, certo? Por quê? Porque para o desembargador, o seu processo é mais um numa fila de vários. Lógico, ele vai ter o cuidado, ele é um técnico, ele vai saber o que é de direito ser colocado no processo. Só que ele não vai adentrar tão especificamente, porque não tem só o seu processo. No dia que ele for julgar o seu, o dia que você for sustentar, não vai ter só a sua sustentação oral, vão ser várias. E às vezes ele nem se recorda mais do seu tema, ele pega lá na hora, lê antes e fala assim, ah, tá, meu voto foi esse, certo? Eu pensei nisso. Então, você tem que fazer todo o possível para chamar a atenção, certo? E isso é feito de uma forma técnica, delicada, mas também por meio da fala, tá? E a parte importante, eu sempre falo para você ter um roteirinho não de tudo que você vai falar passo a passo, mas de pontos específicos que você vai falar
a sustentação oral, certo? Então tem esse roteirinho. Não faça de forma alguma tudo que você for falar, porque o que vai acontecer? Em vez de você pensar e for argumentando, você vai pegar aquilo lá e vai ler. Ler de cima a baixo. E por que isso não é interessante? Porque vai cansar, porque o desembargador não vai gostar, certo? Ele não vai prestar atenção. Então, tenha ideias fixas, anote os pontos, mas se prepare e não leia. Sempre argumentando a partir daquilo que você lembrar e falar. Lógico, com os pontos ali específicos. Tudo bem? E uma coisa importante, que é a dica maior. Não adianta você assistir esse vídeo, assistir 1000 vídeos sobre uma boa sustentação oral. O melhor jeito é ir praticando. Como que eu pratico? Faça várias. Então eu sei que às vezes você fala assim, não tenho o que sustentar no tribunal, esse caso aqui não tem argumentos, tal, tudo já foi falado no recurso, não tem nada específico. Mas pega e mesmo assim faça sustentação oral, para você ter uma base. Quanto mais sustentações orais você fizer, melhor. Porque a partir disso você vai conseguir ter uma forma argumentativa melhor perante o tribunal, e a partir de um dado momento você vai conseguir fazer com tanta clareza, tanta facilidade, que até alguns pontos anteriores que eu falei, de roteiro e tudo mais, você vai acabar fazendo de cabeça, certo? Então treine bastante, certo? Essa é a dica fundamental e principal a você. Qualquer dúvida, me manda aqui embaixo nos comentários ou no privado mesmo, tá? Que eu costumo responder. Tenha um ótimo dia e uma boa sorte na sua sustentação.